Como eu faço para ser um pastor de excelência? Bem-vindo a perguntar. Qual que é a receita? Servir a Deus, né, primeiramente. Não, primeiro... Isso aí não tem nem... Mas a excelência... eu lembro que Paulo diz a Timóteo para que ele seja um exemplo. Timóteo, não negligencie o dom que foi colocado em você. Seja exemplo no amor, na palavra, na conduta. Então, a excelência do ministério fala sobre isso, sabe? Nessa conduta, dominar bem a palavra. Gente, eu vejo que muitos líderes hoje, aí, muitos líderes hoje negligenciam onde? Ele tá rindo porque teve um abençoado que falou que é pra fazer academia, que não aguentei na frente, aí viu tanto que eu tô gordo. É a vida, gente. Manter esse shape aqui não é fácil, não. Misericórdia, Deus me defenda. Mas qual que é o desafio? É exatamente esse, sabe? A excelência do ministério é a conduta moral, o domínio da palavra, o jejum, a busca. A excelência para ser pastor é isso. A gente não está isento de erros, a gente não está isento de falhas, né? A gente vai ver pastores que caíram, mas o segredo não é o cair, o segredo é o arrependimento. Como que fica o coração depois da queda? Davi pecou, né? E aí? Davi E ele pecou. deixou de ser segundo o coração de Deus? Não, na verdade a Bíblia fala que ele é homem segundo o coração de Deus depois que pecou. Isso. Né? O interessante da história de Davi é isso, é depois que pecou. Então, eu acho que começa de um coração humilde, mano. Porque hoje a gente foi tomado, a geração... E tá escasso, tal da humildade. Por isso que eu quero abordar isso. Hoje, a gente fala sobre pastoreio, sobre ministério. A pessoa pensa, eu tenho que ter 10 mil seguidores, eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas esquece do essencial. Vida de oração, jejum e palavra. Por quê? Eu posso ter 10 mil seguidores, irmão. Eu posso dar uma palavrinha de 1 minuto, que vai motivar a galera, vai até trazer uma lágrimazinha, vai escorrer. Só que a excelência do ministério, a aprovação humana, não quer dizer que Deus está me aprovando. Ó, Marquinhos respondeu lá, ó. A excelência está em ser imitadores de Cristo. Exato. Você tá inspirado, hein, negão? Você tá mergulhado no óleo, hein? Chama. É exatamente isso. A excelência está em imitar Jesus. Paulo falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é fácil imitar Cristo, gente, mas é necessário. Como a gente falou aqui no início, a respeito de muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Trazendo não para a questão do pós-morte, né? Que a gente bate muito na tecla, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque poucos serão salvos. Mas fazendo uma analogia, uma análise, né, pastor? Né? Apóstolo, tem que acostumar a chamar você de apóstolo. Eu sou servo, eu chamo de Diogo. Diogão. Amém. Na questão de o chamado, Jonas era escolhido. Sim. Porque chamados todos somos, né? Sim. Todo mundo tem acesso à salvação. É de graça. Quem, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir... Agora, tem uns, irmão, que Jesus vai batendo e vai, abre. Não abre. Porque o meu discernimento dessa passagem é esse. Eu, né, Ander? Eu sou um escolhido. E apanho até hoje, por às vezes não fazer do jeito que Deus quer. Comecei a fazer de um tempo pra cá. Eu falava com a minha mãe, eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu só não estou preparado, eu não me acho preparado para fazer. Porque eu tenho medo de julgamento. O Nequinha? Né? Eu acho que esse é o desafio de todo chamado, mano. Porque se a gente Você também passou por isso? Sim, passo. Porque quando fala, principalmente, porque tudo na minha vida foi muito prematuro, assim. Sim. É claro, no tempo de Deus, mas foi prematuro. Por exemplo, quando eu fui consagrado a pastor, eu fui para o campo missionário, eu casei com 18, já fui para o campo missionário. Com 23 anos, eu fui consagrado a pastor.
Aos 27 eu me tornei, tiveram a loucura de me colocar como pastor presidente do ministério. E com 31 anos me consagraram a apóstolo. Então foi tudo prematuro. Aconteceu muito rápido, né? Aconteceu muito rápido. Isso é um fenômeno. Só que trouxe responsabilidades que às vezes, né, Quinha, eu não estava pronto. E eu me questionava, falei, Deus, e agora? O que eu vou arrumar? O que eu vou arrumar? Jesus falando, chupa essa manga, legal. Toma! E o que eu aprendi? Muita coisa, né, Quinha? E eu falo assim, com muita humildade e graça, eu aprendi a correr pro quarto. Sabe? Eu aprendi... Você aprendeu com as irmãs do Coque, né? As irmãs do Coque tem um tal do quartinho da oração, quartinho da batalha. Exato. Você batiza esse com o nome. Isso. A tenda do encontro, Meu chama. Deus! Ai, ai, ai. E eu falo assim, eu aprendi muito, por às vezes não ter... eu tive líderes, tenho pastores que me acompanham, sento com pastores. E hoje eu aprendi, num tempo em que eu não tinha, correr pro quarto. Tava com medo de cair, não tinha com quem conversar, para onde que eu ia? Deus me ajuda, Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu aprendi a desenvolver Bíblia, oração e jejum. Mano, eu faço jejuns hoje que, tipo, não gosto nem de ficar... Nem divulgando. Por quê? Porque para não mostrar uma espiritualidade que é incomum. Uhum. Mas algo que eu já desenvolvi para mim. E eu aprendi isso, a voltar nas minhas maiores crises, nas minhas maiores dificuldades. Para onde que eu vou? Eu entro pro meu quarto, subo no monte. Você faz o que o Senhor Jesus ensinou, Ensinou. né? Mano, Adorar ainda no teu quarto. Fecha a porta. Meu Deus. Mano, eu tenho um pedaço de pau desse tamanho assim, ó. Ele é de madeira maciça. Meu Deus. Já subiu mais no monte, que é muito crente. Você é pra expulsar demônio teimoso, né? Muito crente. E aí, vou aqui nesse monte aqui, em cima do posto de saúde aqui, só subir direto aqui. Ah, sei, isso aí onde é ali. E lá tem uma árvore que tem um lugar certinho de se ajoelhar na raiz dela, se ajoelha e põe o braço assim, ó. Eu já fui lá, já fui nesse Que monte. lugar? Irmão, quantas vezes, né, que eu já subi naquele monte ali com aquele pedaço de pau, falei, Deus, a vontade é de pegar o crente na porretada. Ou num momento de crise, você não tô aguentando mais. Mano, eu comi aquela árvore na porretada, falando em oração, mas expondo tudo que tá em mim. Colocando pra fora. Extravasando. Por quê? Salmo 32 diz, bem-aventurado, feliz o homem a qual o Senhor não imputa os seus pecados e que não há hipocrisia. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente chega diante de Deus, uma vida de oração, e fala, Deus, Tu és santo, poderoso, magnífico. Deus sabe. Deus está olhando. Então eu falei, isso aí eu sei. Senhor, eu estou aqui. Perdoa dos meus pecados. Senhor, eu estou aqui para pedir. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E Deus está assim, hã? Você está brincando comigo? Eu conheço o seu coração, Senhor. É no íntimo. É lá dentro. E aí a hipocrisia está ali e você não consegue, e muitos não conseguem desenvolver na vida de oração por causa disso. Por causa da hipocrisia. Você chegar diante de Deus e falar assim, olha, Deus, eu estou irado. Senhor, minha vontade é de bater no fulano. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou muito chateado com o Senhor. O Senhor falou que ia fazer e não está fazendo. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Você está fazendo a do Senhor? Você está pronto para esse nível de oração? Por quê? Porque porque o que eu vejo hoje, uma geração retraída na oração com medo de Deus. Senhor, estou aqui na Tua presença, uma falsa humildade, uma falsa modéstia, o coração está ferido com Deus, amargurado com Deus, porque colocou uma expectativa em algo que Deus disse e não se cumpriu, e ela vai em sentimento atrás de sentimento, aquilo vai colocando para dentro, introvertendo aquilo, quando vê, não tem uma vida de oração. Por quê? Frustrado. Irmão, eu já subi várias vezes naquele monte e já me rasguei diante de Deus. Falei, Deus, desce aqui hoje, faz igual a Jacó. Falei, Deus, manda um anjo aqui para nós dois fechar na porrada. Sério. Por quê? Mas você ser sincero, velho. A Bíblia diz que nós devemos, que não há hipocrisia. Porque às vezes é muito fácil
Nequinha, eu mostrar uma performance de adoração para você ver. Pega o violão, violãozão, top, domina o violão, canta bem, domina o vocal, tá aqui, ó. Ô, Jesus, vem, manda aquela música que todo mundo gosta. É que neguinha. Todo mundo arrepia, na hora que você dá um acorde, Meu é Deus. aquela, meu Deus. Só que quando você tá no quarto, Que voz da verdade, né? chama As com irmãs toda do a código. minha vida. Meu Deus. Vai lá. Só que, e quando você tá diante de Deus, é você e Ele, mano. Ele te conhece. Então não há lugar para hipocrisia. Não há lugar para você se esconder. Você, naquele momento, tem que se abrir. Tem que se rasgar. Fala, Deus, aqui, Tá osso. eu Chão. sou o pior. Como diz o meu pastor, o chão tá duro. Eu sou o pior. Entende? E se abrir nisso é fundamental para ter uma vida de oração, para conhecer a Deus de verdade. Na verdade, Deus, ele quer esse relacionamento conosco, né? Mas o pecado nos distancia de Deus. Você vê isso no Jardim do Éden. Uhum. Né? Quando Adão e Eva descobriu o pecado, descobriu que estava nu, Sim, o que eles fizeram? Esconderam de Deus. sim. Porque ao descobrir o pecado, ele tentou se esconder de Deus. Muitas vezes a gente comete o mesmo erro que Adão. Deus sabia onde estava Adão. E algo que a gente precisa entender é que Deus não tem problema com o nosso pecado. Quem tem problema com o nosso pecado? A gente mesmo. Por quê? A Bíblia diz, primeira carta de João 1:9 diz, se eu confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Meu Deus. Então a dificuldade que tem é a Ou minha seja, vergonha. além de perdoar, ele Ele purifica. purifica. Com o sangue que foi vertido Exatamente. na cruz. É, gente. Então a Tá questão... descendo, hein? Chama. O homem vai chegar cheio lá na igreja dele Daqui a hoje. pouco. Então, a realidade não é o que eu posso oferecer para Deus. Sabe, Deus... desculpa. O raciocínio é, o meu pecado não me afasta de Deus. Porque Deus está sempre disposto a me receber. Só que E se eu disposto a ficar... perdoar. Só que se eu ficar... não, eu pequei. E abraçar o meu pecado, pronto. Eu não consigo ter uma vida com Deus. Então, mano, é ser sincero, se rasgar, confessar, colocar diante do Senhor e ir pra cima.